Fala galera, Alcance Jovem, muito feliz de estar aqui com vocês em mais um podcast Alcance Jovem. E eu estou muito feliz de estar aqui com dois amigos, né? Paulinho, da banda Drops, a Magá, da Central 3. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui. E assim, a gente vai ter uma conversa bem gostosa, conversa de casa, de família. E eu queria que vocês pudessem desfrutar, sentar à mesa junto conosco aqui e desfrutar desse tempo maravilhoso. E eu queria que o Paulinho, depois a Magá, pudesse falar um pouquinho da banda, né? De quanto tempo tem a banda e de qual igreja vocês fazem parte. Legal. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. É isso aí. Boa madrugada. É uma alegria estar aqui com vocês, sempre uma honra poder vir nessa casa, aqui no Alcance, enfim, um privilégio. Sou o Paulinho, tenho 33 anos e ministro com os meus amigos do Drops desde 2016. E a gente faz parte da Igreja Nova Aliança de Londrina, os pastores Davi e Mônica. E acho que é isso. Tem mais alguma informação? Não? É Legal, isso. legal. Oi, gente, sou a Gabi, mais conhecida como Magá, né? Tô muito feliz de estar aqui, a gente se sente muito em casa todas as vezes que a gente está aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tenho 27 anos, faço parte da Central 3, lidero a Central 3 junto com o PV. E desde 2017 que a banda surgiu, a gente já era um ministério de jovens, desde 2014. E estamos juntos como banda, né? Ministério de Louvor desde 2017. E a gente faz parte da Igreja Missionária lá em Ribeirão Preto, no calor de Ribeirão. Nossos pastores sêniores é o pastor Paulo Sérgio, a pastora Maristela, meus pastores amados. Um beijo para eles. Que legal. 2017. 2017. Pô, é muito recente. Sim. Nossa, na minha cabeça tinha muito mais tempo. Muito recente. Pouco tempo. Eu pensando assim, em 2017, parece que a impressão que eu tenho é que faz muito mais tempo. Mas que legal, que bom assim que Deus tem dado essa relevância para vocês. Amém. As músicas realmente têm nos abençoado muito, tanto de vocês como do Drops. E a gente fica muito feliz de ter vocês, nós ficamos muito felizes de ter vocês como Alcance Curitiba, porque toda vez que a gente, como Alcance Jovem, Alcance Curitiba, pensa em fazer alguma coisa, né, e a gente se reunir como comunidade, a gente pergunta quem a gente vai chamar. E a gente, quando pensa assim, vamos chamar quem vive igreja local, quem ama a igreja local, para estar com a gente, para construir junto. É uma das coisas que a gente tem conversado muito nas mesas de amigos, né? Pastor Madaleno, da igreja da cidade, né? O Pedro, lá da Ina, a gente fala, cara, como a gente tem vontade de se reunir com quem a gente é amigo, com quem a gente é família, né? Eu nunca esqueço a primeira vez, Paulinho, que eu vi vocês, eu lembro que vocês tinham vindo, eu não lembro que evento que foi, mas eu lembro que vocês chegaram e falaram assim, gente, no caminho pro hotel a gente podia parar no mercado para comprar água? E aí a gente falou assim, podia, cara, mas tem água no frigobar do hotel? Aí você falou, cara, a gente é banda de igreja local, a gente sabe quanto custa uma água para local no hotel. E aí a gente falou, nossa, cara, que coração sensacional. Então, assim, e assim, uma das coisas que a gente percebe quando olha de longe, a maioria das pessoas talvez não saiba, mas eu e minha esposa, a gente começou, antes de conhecer minha esposa, comecei no Ministério de Louvor, né? E a gente estudou no Instituto Musical, no Instituto Canção lá no México. A gente continua ministrando, mas com menos frequência por causa dos jovens. Mas a gente viajou, principalmente o México, bastante, e a gente sabe o que é sentir falta de uma igreja local, o que é sentir falta de poder ser cuidado, abrir o coração, né? De alguém cuidar do casamento, de alguém poder direcionar, puxar a orelha quando precisa. E eu queria que vocês pudessem falar dessa realidade que vocês têm vivido como igreja local, porque vocês têm um lugar para onde voltar. Exato. E vocês, assim, têm pessoas para o qual vocês podem render coração, né? Conta que vocês podem realmente se derramar ali e se sentir parte de uma família local. Sim. É isso. Eu e o PV, a gente sempre fala, né, que não tem como você fazer algo para Jesus se você não pertence a uma igreja local. Na verdade, Jesus, ele não separa, né, o povo dele, o corpo dele da cabeça. E hoje o que a gente vê é muitos, talvez, ministros que estão aí afora sem igreja local. Ministram para a igreja, mas não pertencem a uma igreja. Isso é muito sério.
A gente prioriza muito isso, e até é legal falar sobre isso, porque pra gente acredito que pro Paulinho também, é algo muito natural e simples, e a nossa vida é isso, né? Então é até, assim, estranho quando alguém fala, nossa, mas como é pra você isso? E aí é normal, né? Porque faz parte da nossa vida, da nossa rotina, a nossa vida é isso. Eu considero um dos grandes privilégios da minha vida os meus pastores, ter o seu pastor, a sua pastora ali do lado. A pessoa que te conhece realmente, que pode puxar a sua orelha, pode te puxar pra cá, ó, vem um pouco pra cá, você tá muito pra lá. Que você pode se derramar, abrir seu coração, confessar seus pecados, né? E não só os pastores, mas, né, a cultura de discipulado dentro da igreja, onde você pode acompanhar pessoas, que também é um outro grande privilégio que a gente tem, porque a gente vê que a gente realmente precisa um dos outros. Mas também isso de você se abrir, se derramar, entender que a gente não consegue caminhar sozinho. Se a gente se isola, se a gente fica sozinho, isso é doentio. Na verdade, a gente precisa do outro, a gente precisa pôr pra fora para poder aliviar, sabe, a pressão da caminhada, assim. Para mim é muito natural isso, viver isso como igreja local. É muito simples, a gente não abre mão disso, a gente não negocia isso. As agendas da Central, um exemplo, a gente não pega a agenda de domingo, porque o nosso foco no domingo é estar na igreja local. A gente não só serve no Ministério de Louvor na igreja local, mas a gente serve em outras áreas também. A gente aprendeu isso desde muito novo, por crescer na igreja, né? E por sempre estar perto ali dos pastores. O pastor sempre te pede para fazer alguma coisa a mais, né? Então a gente sempre aprende. Pô, eu não tô ali só para estar ali cantando. Não é sobre isso, sabe? É sobre servir a igreja, o povo. Entender também que eu preciso também estar ali recebendo algo da parte de Deus como igreja, também como família. Então a gente não negocia isso, sabe, pastor? Isso é muito bom para nós. Eu concordo com a Magá, assim. Eu acho que a gente é muito parecido nesse sentido, né? Muito. Os nossos times. A gente saiu desse lugar, entre aspas, né? Da igreja, e a gente permanece nisso até hoje. E é um pilar que a gente vai levar, enfim, enquanto o Senhor nos permitir. Eu acho que, por um tempo, eu pelo menos me lembro, assim, na minha adolescência, que a referência que eu tinha de ministros de adoração eram ministros itinerantes. Era gente que vivia na estrada e, tipo, tava cada final de semana num lugar. E eu tenho a impressão que a minha geração cresceu meio com essa imagem, assim, de que o ministro de adoração relevante, entre aspas, é esse cara que tem muito convite e vai para muitos lugares. Só sai, né? E só sai. E eu me lembro de olhar alguns caras e eu não saber de onde ele era. Qual é a igreja dele? Qual é o pastor dele? Qual é o povo que ele serve? E eu vejo, Rafa, que esse é um movimento, na verdade, uma característica remanescente que o Senhor tem levantado nos últimos tempos. De ministros que, na verdade, estão nitidamente enraizados. E tem um detalhe, não basta você estar enraizado, é importante que você ame a sua raiz. Muito bom. Então, porque pode ter o itinerante que até é de uma igreja local, mas ele não está fazendo o que a Magá falou. Só frequenta. Então ele participa. Lá na nossa igreja e com os meninos do Drops, a gente faz sempre uma oração. E a gente pede para que o Senhor nos livre de termos uma relevância fora e uma irrelevância dentro. O dia que eu chegar na minha igreja local e eu perceber que o que a gente está construindo não faz sentido para nossa casa, é muito provável, é bem provável que a gente se perdeu, sabe? Então eu posso falar assim que nós como Drops, a igreja, ela, além de ter tudo isso que a Maga falou, de cobertura, desse lugar dos pastores podarem a gente, direcionarem a gente, potencializarem a gente, corrigirem a gente. Cara, a igreja é a nossa matéria-prima. No sentido de que eu vejo que canções que... Puxando um pouquinho a sardinha para a parte da música, né? Mas as canções que de fato atingem o corpo, no sentido de edificar a igreja... É as canções que nascem a partir da igreja. Verdade. Sabe, às vezes a gente tem canções que nascem de um contexto individual, de uma relação da pessoa com Deus. Eu tenho canções assim, eu sei que a Maga também tem.
E o Senhor alimenta o corpo também. Mas, cara, quando a gente consegue enxergar o corpo corporativo, e a gente olha para isso e a gente consegue traduzir coisas que o Senhor está fazendo no corpo, no nosso lugar ali, na nossa comunidade, cara, isso tem um poder muito grande. A gente precisa olhar para algumas canções que aconteceram lá atrás e que são marcos da igreja. Nossa. Então, quando a gente olha para músicas de Asaf, por exemplo, só para te adorar e fazer teu nome grande, Jesus em tua é uma canção que comunica uma realidade do corpo. Sim. Então, eu acredito, cara, que não existe vida, sabe, saudável, não existe ministério que se sustente fora desse lugar, assim, de prestação de contas. É verdade. Eu vinha no carro pra cá conversando com o irmão, assim, né? E ele perguntando, cara, e aí, como é que é a vida de vocês? É muito agitada e tal. E eu tava repartindo com ele que a nossa maior agitação ou correria não é pela demanda de estrada, porque a gente não é um time de estrada. Nossa maior demanda é local. É discipular o nosso povo, é caminhar na nossa igreja, é estar com a nossa família, com os nossos filhos, enfim. É poder fazer aquilo que é muito de bastidor, assim, sabe? E que é o que nos sustentam. Para mim é muito claro, o que o Drops está vivendo hoje vai chegar um dia que vai passar. Sim. A gente não vai... Pelo menos eu acho que eu não vou estar um senhor de 60 anos, sei lá, sabe? Querendo me mover da maneira como eu me movi nos meus 25. Agora a igreja permanece. A igreja fica. Sabe, a igreja vai estar lá. A igreja vai estar firmada, sendo sustentada pelo Senhor. E eu acho que o meu grande desafio é esse, é permanecer com o meu coração firmado nesse lugar. E tem um outro ponto também, sabe, Rafa e Maga, não sei se vocês concordam comigo, mas esse lugar do itinerante, da viagem, é um lugar que envolve muita vaidade, assim. Sabe, você... ir para uma igreja, você ministrar, você tá ali com o corpo, com os irmãos. E é um lugar muito sutil. É muito, a linha é muito fina. Sabe, de você estar num lugar achando que você tá ali por quem você é. E você se desconectar do propósito de que você tá ali por causa do corpo. Porque alguém do corpo viu você no corpo e disse, acho que faz sentido pro nosso corpo ter esse irmão aqui. Então, vem cá. Eu tenho a impressão que, sabe, já tive em reuniões e até recebemos pessoas na nossa igreja local que começaram a ministrar e havia uma desconexão, assim. Havia sabe, não havia uma conexão com o que estava acontecendo na vida da igreja. E é maluco isso. É maluco você pensar que é possível você estar conectado com a igreja, por exemplo, lá com a galera da Central, sem eu frequentar lá. Mas a minha vida de igreja, sabe? A minha vida de comunidade alimenta a minha porção para eu chegar na comunidade da Maga e a gente estar conectado. O que eu quero dizer é que a vida fora de uma igreja local e ministrando a igreja, ela te desconecta do chão, sabe? Ela te coloca numa posição de... Cara, de tratar todas as coisas de maneira muito supérflua, muito... é pra mim, Sim, te sabe? desconecta do corpo, né, eu acho. Exato. Vocês falando assim, a visão que vem na minha cabeça, eu acho que já fica aí a dica, Marco e Ti, pro título... Enraizados, porque tem um livro do pastor da Jesus Culture, eu amo esse livro, para mim é um dos 5 obrigatórios, né, que precisa ser lido, e ele fala a respeito disso mesmo, né, de um lugar para se pertencer. Na minha cabeça, assim, eu imagino uma árvore, por exemplo, uma macieira, ela está enraizada num lugar. Você pode pegar o fruto, que é essa maçã, e poder pegar o fruto dessa maçã e alimentar outras pessoas, outros lugares que estão mais longe dessa árvore. Mas se você arrancar essa árvore desse lugar e começar a falar, não, olha só quanta maçã tem aqui, aí você arranca a árvore, vai levando e coloca ela numa carretinha e vai levando para distribuir a maçã, vai chegar uma hora que acaba a maçã
E também vai chegar uma hora que a maçã vai perder a característica dela, porque ela está deixando de ser nutrida. Sim. E aí, de repente, você percebe que agora essa árvore ela não é mais frutífera. Sim. Então, eu percebo que tem muita gente que... isso é muito sério, porque tem muita gente que vive do eco das suas obras passadas, e ela perdeu a essência do que gerou aquilo, né? Que foi a igreja local. Você estava falando, cara, na minha cabeça eu pensei... Assim, claro, com as exceções, eu não tenho nenhum problema com as licenças poéticas de tipo, vou fazer uma música para minha esposa. Eu não tenho problema com isso, entendeu? Mas hoje tem tipo assim, houve uma música que não é para esposa, que não é uma música romântica. Você ouve uma música e fala, nossa, muito boa essa música, mas não é congregacional. Aí você tá entendendo? Tipo assim, de onde começou a surgir músicas que não são congregacionais? Né? E aí você tá lembrando das músicas passadas, somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado. Pô, uma letra tão maravilhosa de uma comunidade que se reunia para cantar junto. Sim. E aí a gente acabou talvez indo para essa parte mais individualista, né? E a gente se esqueceu disso. Eu acho gostoso a gente trazer essa essência de estar enraizados, né? Que é onde a gente é nutrido, que é onde a gente frutifica e onde a gente permanece, né? Muito bom ter essa percepção. E assim, eu percebo também, como você disse, dessa parte sedutora, porque agora advogando, né? Porque hoje, assim, a gente não sai para ministrar louvor. Eu saio às vezes para ministrar a palavra, mas eu não tenho tanto prazer nisso. Eu amo voltar muito para minha casa, minha igreja local. Também. Não só a igreja local, mas assim, a minha família também. Pô, tá Toda maluco. vez que eu recebo um convite, alguém fala alguma coisa, tipo assim, que você vai, né, viajar. E, cara, você tá feliz, tá empolgado? Eu falo, cara, eu tô assim, obedecendo. Eu tô assim, entendeu? Mas assim, eu não tô super feliz. Meu Deus. Por que não? Porque, pô, irmão, meu filho, cara, eu tenho vídeo dele quando eu canto com ele, quando eu conto a história de Jesus pra ele. Eu tava na escola bíblica falando com eles e eu gosto muito de dar aula. O que eu mais gosto de fazer, mais do que pregar, mais do que cantar, eu gosto de dar aula. Legal. E aí, quando eu tô na escola bíblica, pra mim, isso recarrega minhas baterias. Sim. E eu falei pra eles, gente, é muito maravilhoso estar com vocês aqui, é muito legal ministrar, é muito legal servir a comunidade e tal. Eu falei, mas cara, quando eu conto a história de Jesus pro meu filho, pô, é outro lugar pra mim. Você tá entendendo? Tipo assim, e aí eu falo, e aí eu peço pra ele contar, e ele conta a história de Davi, a pedrinha pegou, pum, e Golias, e eu tô olhando ele ali fazer aquilo, pra mim isso é realização. Então, até viver igreja local, ela é um desafio pra gente, né? Porque a igreja local ela vai revelar todas as nossas debilidades, todas as nossas pobrezas. Sim. O que eu acho que talvez vislumbra o itinerante é que você sai e você não tem problemas. Porque você chega na igreja, você vai num hotel legal, claro, nos lugares legais, né? Você vai num hotel legal, você ministra uma turma legal, o pastor não fica jogando problema pra você, entendeu? Resolve isso pra mim. Não, ele vem aqui, você vai fazer. E aí você vai indo de igreja e você não vai ter, não vai de problema em problema. E a igreja local vai trazer isso. Cara, pô, você é responsável pelo louvor, fulano de tal, ela postou uma foto na praia sem camisa, ele tem que dar um jeito lá, entendeu? E aí você tem que ir lá, você dá o cara e fala assim, pô, mano, você tá louvando, ministrando essa foto, entendeu? Ó, os caras do que toca aqui tava lá no show do sei lá quem, cara, será que... E aí você tem que ficar resolvendo esses negócios que o itinerante não vai trazer esse problema. Verdade. Mas são esses problemas relacionais que vão nos forjar homens e mulheres plenos, né? Então a falta disso faz com que a gente realmente entre numa bolha e deixe de crescer e ser edificado em imagem de Cristo, né? Sim. Cara, eu acho que a igreja conecta a gente com o chão da vida, mano. Sacou? É o chão da vida. Tipo, eu lembro de algumas canções que a gente escreveu. Por exemplo, A Paz é uma Promessa. Essa música. Eu lembro que a gente tava em casa, Rebeca e eu, e a gente tava orando por alguns casais próximos de nós que tinham passado por um episódio de perder os nenéns. E foi numa mesma escala de tempo, assim, 2 casais muito próximos de nós. A gente caminha junto, passou por isso. A gente estava em casa orando por eles.
E a gente começou a ler a palavra, e ler a palavra, orar por eles, ler a palavra, orar por eles. E a gente começou a pedir isso, Senhor, ministra paz ao coração deles. Nessa estação tão desafiadora. A gente não faz ideia do que é isso, Deus. Mas a gente está perto, a gente está sentindo a dor deles. Então, Senhor, ministra paz. E a gente começou a ouvir essa canção. Eu lembro de eu começar a ouvir o refrão, e eu estava com o violão na mão. E eu falei para a Beca, pega um papel e uma caneta. E é maluco falar isso, mas assim, a sensação que eu tinha é de algo nascendo literalmente. Uau. E é interessante também porque não foi uma coisa de esforço, assim, de parar e... Sim. Não, eu preciso escrever sobre a paz. E papapá, eu lembro que a gente pegou o papel e a caneta e eu dei um acorde e falei pra Rebeca, quando o mar tentar me encobrir e parecer... E a gente começou a ministrar isso. E a gente começou a chorar e pensar nesses nossos irmãos e orar por eles. E no fim das contas, é uma canção muito mais deles do que nós. Sim. Então, eu acho que um dos grandes desafios do ministro, que recebe essa porção de também ministrar em outros lugares, é saber que ele precisa estar conectado no chão da vida da igreja. Exato. Ele precisa saber o que faz o irmão dele chorar. Ele precisa saber o que faz o irmão dele, sabe? A sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. A gente está construindo algo juntos aqui. Então, eu acredito com todas as minhas forças nisso, cara. E é um desafio para nós como ministros, como eu já falei, a gente olhar para o corpo e dizer, Senhor, ajuda a gente a traduzir o que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. É isso. Sabe, ajuda a gente a colocar em canção o teu agir aqui. Que tá no coração dele, né? Essa é uma resposta da oração, né? Da maneira mais simples e humana possível. Assim, uma das coisas... Deus converteu meu coração com assim, ó... esse ano passado, eu lembro que entrando nessa vida de pastorear, de aconselhar, a gente tem o ímpeto de tentar resolver o problema das pessoas. E um livro que realmente mudou meu coração, O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. Você já leu esse livro, mano? Não. Pô, cara, esse livro, assim, não leia. Não leia. Vai acabar com a sua vida. E assim, é maravilhoso esse livro. E o Larry Crabb, ele foi, né, já faleceu, ele era doutor em psicologia e ele dava aula na faculdade de aconselhamento pastoral. E ele entrou em crise porque ele descobriu que o ímpeto dele era de resolver problemas que Deus não se comprometia em resolver. Caramba. Isso o adoecia. E ele falou assim, às vezes eu não tenho resposta. O que eu respondo para uma mãe que teve um aborto espontâneo, perguntando por que isso aconteceu? Ou uma menina que ele conta essa história, que ela abortou por vontade própria, mas depois ela descobriu que isso tinha adoecido ela, que ela tinha pecado contra Deus, que era uma vida. E ele disse nessa hora que ele falou, muitos versículos passaram pela minha cabeça. Deus te ama, Ele te perdoa. E ele falou, mas todos esses ela já sabia. O que ela talvez precisava é de alguém que não estava preocupado em resolver, mas que estava comprometido em redimir. E ele disse que a única coisa que ele pôde fazer é chorar com ela e falar, deve ser muito difícil carregar esse peso. Sim. E esse foi a melhor coisa que ele pôde fazer. Sim. É tipo, participar daquele momento. Então, assim, todas as vezes que alguma coisa vem na minha mão que precisa ser resolvido, eu falo, não, a gente não vai se responsabilizar em resolver, mas a gente vai se comprometer em redimir, né? Que em vez de lavar as mãos, é lavar os pés. Então, assim, é sentir a dor junto. Sim. E falar, Jesus, o que você quer nos forjar nesse processo? É isso. Amém. Eu tenho aprendido isso, a você entender o que está no coração de Deus. Né? Geralmente a gente faz orações tão, sabe assim, sem pensar no que está no coração de Deus sobre isso. Tenho aprendido a orar de forma diferente. Perguntar para Deus mesmo, Pai, o que está no seu coração sobre isso? Como eu posso orar da forma correta, daquilo que está no seu coração, para que eu me manifeste nisso, né? Eu acho legal contar
uma das coisas que me mudou muito, né, no ministério, na igreja local e também com as saídas da central, no começo, assim, foi bem desafiador para mim. Foi difícil para mim. As saídas não foi algo que eu me vislumbrei ou que eu admirei ou que eu até gostei de fazer. Eu fui cumprindo um chamado em obediência ao Senhor até hoje. Só que no começo eu me choquei com muitas coisas dos bastidores. E por um certo momento eu falava para Deus que eu não queria mais viajar. Eu queria ficar só na minha igreja local, dentro da minha bolha lá na igreja local, com as minhas discípulas, com meus pastores, com a minha família. E a cada vez que eu falava para Deus que eu não queria mais, Deus me desafiava mais aí. Não, você vai. E aquilo não fazia sentido para mim, eu não entendia. E aí Deus falou assim para mim, eu quero que você tenha um encontro com a Nívia. E eu assim, ó, já tinha contato com a Nívia. E eu, Deus, mas como que eu vou ter um contato com a Nívia? Um encontro com ela, sendo, né, as agendas, é tudo muito corrido hoje. E aí, de forma muito sobrenatural, nos detalhes, assim, Deus marcou esse encontro. Numa viagem que eu tive para BH e a Nívia estava em casa. E eu expus meu coração para ela. Falei, Nívia, tá sendo difícil para mim obedecer, porque a minha vontade pessoal, a minha alma, eu não quero. Mas Deus fala, você tem que ir, filha. E eu não entendia, e a Nívia só falou assim, ó, Gabi, você precisa amar a igreja. Deus ama a igreja. E não é só a sua igreja local, mas é a igreja do mundo. A igreja no Brasil, você precisa amar a igreja. O seu coração tem que queimar pela igreja, não só pela sua igreja local. E aquilo me mudou até hoje, assim, por muitos momentos onde eu me encontro com aquele sentimento, Deus, eu queria tanto ficar mais aqui na minha casa. Deus me lembra da Nívia falando, Gabi, você precisa amar a minha igreja, ela é minha. E aí hoje, nessa fase que eu tô de fazer essas orações, entendendo o que tá no coração de Deus para cada momento, eu tenho uma coisa que eu percebo, que a igreja, ela sempre permanece no coração de Deus. Em qualquer estação que nós, indivíduos, passamos, a igreja, ela continua no coração de Deus de uma forma, assim, é incrível o amor e o ciúme que o Senhor tem pela igreja. Então, isso quando é algo, parece que simples, mas que mudou algo dentro de mim, do meu coração, de entender que esse amor que Jesus tem pela igreja me conecta com cada lugar, com cada cidade que eu entro, com cada altar que eu piso, com cada igreja que eu tô ali com o microfone na mão. Não é algo meu, é algo do Senhor. Então, o zelo tem que ser maior, a responsabilidade tem que ser maior, o cuidado, o amor tem que ser maior. Eu não tô ali para fazer, para ser vista. Eu tô ali para servir o corpo. Eu sou o corpo também. Eu preciso me lembrar disso. Eu sou o corpo. Eu faço parte, eu sou um com eles também. Isso me mudou na estrada, sabe assim? De entender que eu sou o corpo como eles. Eu faço parte desse corpo. Talvez eu não esteja aqui em Curitiba na Alcance todas as vezes, mas eu sou o corpo de Cristo com vocês. Isso mudou até minha forma de ministrar e falar com a igreja, de entender, olha, nós somos nós somos iguais, e o Senhor nos ama. E de alguma forma o Senhor me mandou para cá para servir a vocês. Mesmo sendo como vocês, mas eu tô aqui para servir. Isso mudou muito a minha percepção, assim, até tornou mais leve obedecer essa saída, sabe assim? Poxa, eu tô indo servir o corpo, Deus ama isso, então eu também tenho que amar. Se Deus ama isso, eu também tenho que amar. Muito bom. Deus tem ciúme pela igreja dele, eu sinto muito isso, assim. Ele ama muito. Ele ama. E isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente... eu acho que também faz tudo recente. Cara, assim, eu não sei vocês, mas quanto mais eu envelheço... Quanto mais eu envelheço, cara, parece que eu tô ficando pior, a impressão que eu tenho. Tipo assim, porque Deus, ele me corrige mais, ele me mostra mais, ele abre uns quartos escuros no meu coração. Eu lembro que eu fui pra um lugar, ministrar, e assim, você acaba se acostumando com algumas coisas. Eu fui pra um lugar ministrar e eu não me senti tão bem recebido. E eu lembro que voltando pra casa, assim, a Marissa falou, e aí, amor, foi tudo bem? Eu falei, amor, foi, mas assim,
não sei se valeu a pena eu ter ido e tal. Não se senti muito bem recebido. Daí ela falou bem... E a minha esposa é muito sábia. E ela falou, por que você não se sentiu muito bem recebido? Eu falei, porque eu acho que eles podiam ter, sei lá, dado mais atenção, tratado melhor, não sei. Daí a Marissa falou assim, por que você acha isso? Aí eu falei assim, porque, poxa, deixei minha casa, a igreja. E aí ela falou, não, por que realmente você sentiu isso? Aí eu falei assim, porque eu achava que eu merecia. E aí ela não fala mais nada depois dessa pergunta, sabe? Porque daí eu lembro de Jesus, cara, assim, isso foi libertador pra mim. Jesus, ele tá jantando na casa de Simão e ele fala, ô Simão, quando você fizer uma janta de novo, primeiro ele fala pros convidados, né, não se assentem nos lugares importantes e tal. Simão, quando você fizer uma janta de novo, não convida seus vizinhos ricos, seus amigos, pessoal importante, convida os pobres, os cegos, os coxos, sabe? Porque eles não vão ter como retribuir. E aí você vai ter um galardão no céu. Aí, na sequência, ele conta a parábola que estava tudo pronto. E aí falou assim, vai lá, chama os convidados. Aí deram desculpa, eu casei, eu comprei um campo, junta de boi, eu não posso ir, tem que provar. Aí o Senhor fala-me assim, então vai pelas ruas e chama os pobres, os cegos, os coxos, os mesmos que ele tinha falado para Simão. E convide-os a entrar. E aí, quando eu leio a parábola, eu sei que sou eu. Porque eu não era a primeira escolha, porque os judeus rejeitaram, a gente sabe que foi pela graça de Deus para que os gentios pudessem entrar. Mas aí quando eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa para Deus, que ele vai se orgulhar do que eu estou fazendo, ou que eu mereço alguma coisa que eu estou fazendo, eu lembro que no final das contas eu sou aqueles pobres, coxo e cego que Jesus convidou para a janta, que não tem como retribuir. E aí, cara, isso é... E como você falou, isso eu estar sensível à voz de Deus e a comunidade local no discipulado vai me ajudar a tocar esses lugares profundos do meu coração. É verdade. Cara, eu tô numa fase que eu tô escandalizando todo mundo, porque eu não tenho mais nenhuma preocupação em falar os meus pecados. O pastor, vou falar mais um já. O pastor Luciano, ele faz uns 2 meses, não lembro se foi, ele chegou no vidinho assim, e falou assim, vou começar um jejum de 40 dias. Vamos comigo? Aí, é o Luciano convidando, né? Aí, só que o Luciano, meu pastor, eu amo ele. Mas ele faz ser tão fácil. Ele fala, não, depois do 4º dia você nem sente mais fome. É maravilhoso. Eu tô treinando aqui, gente. A gente entrou todo mundo morrendo. E o Luciano mandando mensagem assim, na academia. Fala assim, gente, 20º dia, vamos lá, vai dar certo. Fez um grupo fechado e tal, convidou mais gente. Moral da história, no 8º dia, eu tive uma crise, eu tenho refluxo gastroesofágico muito forte. E aí não passava, eu não conseguia dormir, vinha refluxo e tal. E eu lembro que aí o médico me receitou algumas coisas, não melhorou, e aí não deu. Eu no 9º dia, assim, eu tava deitado, frustrado, minha esposa percebeu. Falou, amor, você tá bem? Eu falei, tô chateado. Dela, por quê? Eu falei, porque Jesus podia me curar desse refluxo aqui. Tô jejuando. Aí ela falou, por que você quer que Jesus te cure? Aí eu falei, porque eu queria jejuar. Ela falou, cara, só um parênteses. A sua esposa, se ela não é terapeuta, ela tem uma inclinação muito forte pra ser. Ela gosta dessa parte. E ela pegou e falou assim, por que você quer jejuar? Aí eu falei, por que você queria que Deus te curasse? Eu falei, porque eu quero jejuar. Aí ela falou, mas você já jejuou. Aí eu falei, não, mas eu queria jejuar mais. Aí a pergunta dela, por que você queria jejuar? Aí, cara, ela não precisava falar mais nada. Aí eu falei, eu queria jejuar mais pro Luciano ficar orgulhoso de mim, pra quando terminar... Ele não podia falar meu nome, mas ele ia falar, gente, a gente acabou de terminar um jejum de 40 dias com uma equipe aqui da igreja, eu sabia que eu tava fazendo parte. Quem fez o jejum fica de pé. Não, ele não quer fazer isso. Mas assim, eu ia pelo menos, entendeu? E cara, você tem uma ideia, pra mim foi tão forte isso, que naquela noite eu sonhei que o Luciano tinha ficado chateado comigo, porque eu ia entregar o jejum. E aí eu lembro que eu mandei um áudio enorme pra ele. Falei, meu pastor, tô confessando meu pecado também. Sonhei que você ia ficar chateado, mas sei que você não vai ficar. A resposta dele foi, filho, que bom que você entregou. Porque isso ia fazer muito mal pra você, esse refluxo e tal. Então assim, cara, como o Amaro falava,
pô, minha alma é muito prostituta. Não dá pra confiar em mim mesmo. É verdade. Né? Então, assim, eu preciso de irmãos em Cristo que vivam em igreja local pra me ajudar. Sim. Eu preciso de alguém botando o dedo na minha ferida, falando, ô, filhão, tá cheirando ruim isso aí, cara. É verdade. Entendeu? Você acha que você tá limpo, mas assim, tá cheirando ruim isso aí, a gente precisa sentar. E se eu não tiver a segurança de alguém que me fala isso, que me aponta isso, que me ajusta, né, para esse lugar que é o centro do coração de Deus, e essa sensibilidade do que Deus espera e do que Ele quer nesse tempo, a gente vai viver iludido, né? É verdade. E assim, eu amo a igreja de Jesus porque é a única coisa que eu acredito de verdade, irmão. Eu não acredito em mais nada do que na igreja de Jesus. Eu nunca esqueço um pastor falando isso. Ele falou, eu não acredito... Por favor, não me processe, é só um exemplo. Eu não acredito na Unimed, eu não acredito na Amil, eu não acredito no Bradesco Saúde. Isso tudo é maravilhoso. A gente tem plano de saúde na igreja, é maravilhoso. Mas esse pastor disse, eu não quero saber se minha esposa vai estar sendo lá no Sírio-Libanês atendida. Eu quero saber que se eu não puder estar com ela, se tem uma irmã que vai estar segurando a mão dela quando ela precisar. Então, assim, eu acredito na igreja de Jesus e aí, como disse a Magá, eu amo a igreja de Jesus, sabe? Jesus realmente, o coração dele se movia em compaixão. Então, quando começa a me perder nesse lugar que eu tô achando que eu mereço alguma coisa a mais, eu perdi todo o coração. Cara, tem uma frase do Marcos Brunet que eu ouvi assim, muito jovem, eu falei, cara, não posso esquecer nunca essa frase. E o Marcos Brunet, ele fala assim, ele diz, se a única coisa que Deus viu em mim, que se agradou, foi meu coração, porque eu não tinha nada para oferecer. E ele olhou o coração assim, tem um coração ali que dá para trabalhar. Se eu perder esse coração, eu perdi tudo. Não tem mais nada. Não tem mais nada que presta. Então, assim, a gente tá... E assim, talvez eu quero trazer agora para mesmo assunto que eu percebo uma característica muito grande de vocês dois e no ministério que vocês exercem. A Magá falou sobre isso, você também falou. Sobre a vulnerabilidade que vocês têm no secreto perante Deus e como vocês não têm problema de manifestar essa vulnerabilidade nas suas músicas. Tipo, a paz é uma promessa, tipo, para ti eu vou. Apesar de ser, né, uma tradução, você não foi só... Vocês têm outras músicas que manifestam isso. E eu percebo de vocês isso. Realmente vocês não se importam nem um pouco numa performance. Apesar da excelência que vocês fazem ser assombrosa pra gente. Mas realmente vocês, assim, exalam essência de realmente viver aquilo que estão cantando e manifestar isso, né? E eu queria que vocês, assim, pudessem ajudar a gente a como manter esse coração vulnerável na presença de Deus, porque o problema de você ser exitoso nas coisas que você faz é que você pode entrar no mecânico, né? E você fala a mim assim, nossa, como é que eu posso... sábado passado eu preguei e o pessoal gostou muito da mensagem. Como é que o próximo sábado pode ser? Cara, a gente, né, estamos aqui na conferência, estamos gravando durante uma conferência do Alcance Jovem. E a gente foi, ano passado a gente fez isso na conferência. Como é que a gente pode fazer algo mais legal nessa conferência? Aí a gente sentou, a gente falou, gente, vamos parar com isso aí. Esse ano não vai ter isso, vai ter o quê? Cara, vai ter nós se juntando para ouvir Jesus, adorar Ele com comunidade, entendeu? Não vamos ficar nessa pilha de como é que a gente se supera, né? Queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês... e fazendo uma ponte também, desculpa, eu falo pra caramba, vou parar. Tá ótimo. Fazendo uma ponte com o livro Enraizados, que já que a gente vai colocar esse nome, sugerimos também você ler, que eu gosto muito do que ele falou. Quando perguntaram, quando que o Jesus Culture vai voltar pro topo? E a resposta dele foi, cara, a gente não fez nada para um dia chegar nesse lugar. Exato. E não é na força do nosso braço que a gente vai voltar para esse lugar. Então nós não estamos preocupados com isso. A gente está preocupado em saber o que Jesus tem para hoje e agora, para nossa vida e ministério, né? Amigos, eu penso que existe essa relação entre a unção e a performance. Sim. Eu acho que um coração que é movido por performance, ele sempre vai buscar esse lugar da evidência. Ele sempre vai querer ser a canção número 1,
a palavra mais legal, a música mais aplaudida, o ministro mais abraçado, o que tem mais seguidores no Instagram. A performance alimenta a vaidade do nosso coração. Verdade. E é engraçado pensar que é um caminho de encontro. A performance, ela é esse ímpeto que tem fome e ela vai ser alimentada. Ela vai ser alimentada. Vai ter gente que na ministração vai chegar no final e falar: quando você subiu, quando você cantou, Sim. quando foi a sua música. Então, a vaidade que está enrustida na performance, ela vai encontrar resposta. E aí, o que você falou sobre vulnerabilidade. O oposto da performance é a unção, eu penso. E longe de mim querer definir o que é unção aqui, mas eu acho que existe uma característica. Você sempre vai encontrar, numa vida ungida, você vai encontrar uma vida de processos. Não é possível caminhar ou construir unção ou óleo sem se inclinar voluntariamente para processos. É verdade. Só que a nossa vida é assim. Existem estações onde o Senhor nos processa e coisas acontecem para que a gente vá para esse lugar. Ou a gente pode voluntariamente se inclinar para esse lugar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que existe uma figura. Sempre que havia unção, havia óleo. Então, quando Deus fala para Samuel, vai lá e unge o novo rei de Davi. Um novo rei de Israel, já escolhi Davi. Samuel vai para a casa de Jessé. E aquele texto clássico, se eu não me engano, de 1 Samuel 14, não lembro. Mas ele chama os filhos, todo mundo entra. Ele fala, tá faltando um. Cadê? E aí eles falam, é Davi. Ele tá no campo. Davi tá fazendo o que no campo? Ele tá cuidando de ovelha. E por mais romântico que pareça a ideia do pastor, dentro do nosso mundo do evangélico, né? Mas, na verdade, o que Davi estava fazendo era uma das posições mais desprezíveis da época. Ele estava no sol, fedendo ovelha, limpando, sei lá, mexendo com esterco. Ele estava num trabalho difícil. Davi estava... Não é à toa que quando ele escreve, ainda que eu ande num vale de sombra da morte, que eu caminhe por lugares, ele está relatando a vida de pastoreio. Mas qual é o meu ponto? Quando Samuel diz, manda chamar Davi, e a gente não vai se sentar na mesa enquanto Davi não chegar, havia um hábito na época. Todas as vezes que alguém importante estava para chegar em um lugar onde os convidados estavam, o costume social dizia, ninguém vai se sentar enquanto esse rei não chegar. Quando Samuel diz, chama Davi, e ninguém se senta antes de Davi chegar, Samuel está dizendo, está vindo o novo rei de Israel, e ninguém vai se sentar antes dele. Mas qual é o meu ponto? Davi chega e Samuel unge ele. Davi olha o cenário e, para bom entendedor, meia palavra basta. Algo aconteceu aqui, ninguém me chamou. Eu caí de gaiato. Me ungiram o rei para alguma coisa, me colocaram em algum lugar de autoridade. Eu estou recebendo autoridade, unção para fazer alguma coisa. E Davi volta para o campo. O ponto é, se a gente quer óleo, ou se a gente quer caminhar debaixo dessa unção, primeiro, a nossa intenção não tem que ser o óleo, tem que ser o processo. É verdade. A gente precisa voltar para o campo e dizer, Jesus, eu estou aqui fazendo o que o Senhor confiou a mim todas as vezes. Sabe? E aí, quando a gente olha para esse contexto do óleo, eu amo essa figura do óleo. Porque para você fazer o óleo de oliva é um processo. Então, por exemplo, nos tempos de Jesus, também em alguns lugares o óleo era processado assim. Você pegava azeitona, coloca num lugar e esse óleo é esmagado por uma pedra. E eles tiram o bagaço e usam aquele óleo. Uma vez conversando com um pastor, ele me falava sobre alguns tipos desse processo.
Então, por exemplo, dessa primeira moagem de azeitona, você tem um óleo extra virgem, que é um óleo muito bom, que era usado para perfumes, coisas preciosas. Mas você tem uma segunda prensa e um outro óleo era extraído desse mesmo bagaço. E você não tem um óleo tão puro, mas era um óleo bom para cozinhar, por exemplo. E tinha um terceiro processo de esmagamento desse bagaço de azeitona. E você tinha um óleo já não tão puro quanto o primeiro, mas usado, por exemplo, para acender as candeias. Esse pastor está me falando desses processos e eu pensando em Jesus. É muito interessante pensar. Jesus foi um homem que se moveu debaixo de uma autoridade que estava colocada do Pai sobre ele. Deus disse, toda autoridade está em você, Cristo Jesus. Mas Jesus nunca se excluiu de processos. É verdade. Jesus nunca se livrou deles. Isaías 53 vai dizer que ele foi traspassado, ferido, esmagado. Diz que as pessoas olhavam para Cristo e elas viravam o rosto. Então é interessante pensar que a performance, ela atrai o olhar sobre a beleza da pessoa, a estética, o dom. Mas Cristo está dizendo, o óleo gerado num processo faz com que as pessoas me olhem e elas digam, como você passou por isso? Sabe, a igreja brasileira não precisa de ministros que são carregados de dons. Verdade. Não precisa de gente que canta bem, que escreve bem. A gente já tem canções lindas demais. A gente precisa de pessoas que disseram assim, eu estive num lugar, eu fui processado. E eu tenho um óleo fresco aqui. A gente precisa de ministros que sobem numa plataforma e diz, eu encontrei um Deus. Eu tinha uma lacuna no meu interior. Ele me esmagou. Ele me processou. Eu tenho um óleo aqui, igreja, e talvez sirva para alguém. Sabe, um dos maiores desserviços que o ministro faz é se mover pela performance. É verdade. Um dos maiores desserviços que o ministro faz é chegar diante de uma comunidade e tentar gerar algo de acordo com aquilo que ele tem, que ele é, que ele sabe, que ele faz, distante de uma vida que foi esmagada pelo Senhor. E é muito precioso você pensar que o Senhor deseja derramar sobre nós esse óleo. O Senhor deseja, a palavra fala que a criação geme, ela espera a manifestação dos filhos. E ela não espera a manifestação de filhos que sabem fazer coisas extraordinariamente bem, que são performáticos e são incríveis, tocam bem, cantam bem, pregam bem. A geração espera a manifestação de filhos que foram processados e que carregam uma autoridade que vem do Pai e que está derramada em forma de óleo, de alguém que disse, me processe, me esmague. Sabe, uma vez orando eu disse, Senhor, me ajuda. Eu não quero subir para falar qualquer coisa, eu não quero subir e eu não quero cantar qualquer coisa. Deus, me dá autoridade para falar dessas coisas, me dá autoridade. E o Senhor disse, então tá bom, você quer caminhar em autoridade? Você quer autoridade? Faça orações que as pessoas não estão dispostas a fazer. A Maga falou sobre isso. Se disponibilize para estar em lugares que as pessoas não querem estar. E aí eu comecei a entender que o que me dá autoridade, por exemplo, para ministrar sobre a orfandade, não é canções que falem a respeito da paternidade de Deus. O que me dá autoridade para falar sobre orfandade é quando no meu secreto eu vou aos pés do Senhor e digo, Senhor, como o órfão se sente? Senhor, me dá o coração do aflito. Jesus, reparte comigo como é a angústia que pensa na morte. Jesus, como é a solidão que gera desespero. E o Senhor diz, deixa eu te mostrar algo. Porque, amigos, Isaías fala que ele foi esmagado, ferido, traspassado.
O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E aí o Senhor diz que, no entanto, o Pai o exaltou. Ele deu um nome que está sobre todo nome. O que faz Cristo ter autoridade sobre a depressão não é porque Deus simplesmente disse, vai lá, você tem poder para vencer a depressão. É porque Cristo voluntariamente, na cruz do Calvário, ele subiu no madeiro e disse, depressão, caia sobre mim. Cristo se fez maldito para que nós pudéssemos receber cura. E cura que vem nele. Então, Rafa, sobre vulnerabilidade, eu tenho entendido que o Senhor está atrás desse tipo de gente. Esse tipo de gente que quer a unção que Cristo tem para dar, mas que está disposta a caminhar nos lugares de dores que Cristo caminhou. É isso. Cristo quer nos encher de óleo de alegria, mas Ele quer também encontrar em nós um coração disposto a caminhar no vale da sombra da morte. Para que então a gente entenda, Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Então, para mim é estranho falar que a vulnerabilidade é algo não comum. É estranho. Porque eu não consigo pensar numa outra forma, sabe? É a única coisa que é verdade. Quando o ministro sobe numa plataforma para liderar a igreja, e esse ministro sobe debaixo desse ímpeto assim de dizer, eu caminho em lugares, sabe? E eu acho que eu tenho algo. Eu conto esse testemunho. Quando o Senhor falou conosco sobre aquela canção O Teu Amor Está Ganhando Forma, eu estava num pico muito grande de depressão. Eu sou formado em psicologia e atendi por um tempo, cliniquei. E eu sei o que é um lugar de desesperança. Eu sei o que é você acordar querendo dormir. Eu sei o que é você querer não estar em lugares, não fazer coisas. E quando o Senhor liberou essa canção sobre a nossa casa, eu disse, Deus, por que isso, Senhor? E sabe, automaticamente o Senhor me levou para Isaías 53, o Senhor me disse, existe um castigo que traz paz. É verdade. Existe um lugar que quando nós entendemos e nos disponibilizamos para estar, o Senhor diz, vem cá, eu vou te processar, eu vou te esmagar. Mas o Senhor diz, vai ter um óleo no final. Vai ter um óleo no final. Você vai sair daqui com algo. Então, mais uma vez, não quero definir nada aqui, não quero falar do que o Brasil precisa, mas estou dizendo de algo que eu tenho visto em alguns lugares e tenho, às vezes, me deparado. Nós não precisamos de mais canções que são cantadas por cantar. Nós não precisamos de canções que vão, sabe, fazer com que estádios cantem aquilo e gere uma euforia. Nós precisamos de gente que foi processada, de gente que foi esmagada e que diante do corpo, como a Maga disse, soba nesse lugar de plataforma. E por mais que existe esse ar de evidência, né, Maga? Porque às vezes existe. Às vezes você chega num lugar e de alguma forma é perceptível que as pessoas estão ali de alguma forma para ver pessoas, para serem lideradas, mas sabe, quando você sobe, e eu amo essa característica de Jesus, que ele é manso e humilde. Jesus sobe em lugares de evidência e as pessoas dizem, não é você o rei de Israel? Ele diz, é você que está falando. E com mansidão e humildade a gente sobe nesse lugar e a gente diz, acho que tem óleo aqui. Então,
Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Cara, isso é... vocês traduziram, assim, a crise do meu coração. Porque quando a gente fala sobre isso, não parece fazer sentido no meio de um tempo em que a gente vive de que a aparência é o mais valorizado. Mas a recompensa de ser processado é a gente se parecer com Jesus. É isso. Ai de nós chegarmos inteiros perante um Deus que foi moído. É verdade. E quando Jesus ele participou na ceia falando, esse aqui é o meu corpo, fazer isso em memória de mim, fazer o quê? Comer e beber? Não, pelo amor de Deus. Dê sua vida também, né? Partilhe sua vida também para dar vida pelos outros, pela igreja. Então, assim, eu realmente não tenho um final de semana que a gente não derrama lágrimas dizendo Jesus rasga o nosso coração e aparece. Porque assim, a gente não é uma geração que está clamando por avivamento sem estar comprometido em ser o sacrifício aqui. Então assim, Lázaro é amigo de Jesus, olha, ele tá doente, ele é meu amigo, então pô, a gente se encontra no túmulo. Porque Jesus vai forçar a amizade de quem é amigo dele. Se é para glorificar o nome dele, então ele pode forçar a amizade. É meu amigo? Então eu vou esperar um pouquinho. A gente, sabe, estava tão seduzido e cresceu num evangelho tão romantizado, tão triunfalista, que a gente deixou de se identificar com o homem de dores. É verdade. Que é Jesus. Então, assim, cara, eu acho que a igreja está caminhando para um lugar de verdade, um lugar de que quando eles sentavam à mesa, eu vi essa semana no podcast maravilhoso, os pés sujos uns dos outros estavam expostos. Eles sentavam com o perninho de lado. Então, assim, eu acho que, cara, é a única coisa que vai mudar a vida das pessoas de verdade. É a verdade de Jesus na vulnerabilidade. Quando Jesus está no Getsemane, ele ora. Quem registrou aquilo? Quem ouviu? O momento mais vulnerável de Jesus falando, Pai, eu não quero esse momento, minha alma está angustiada até a morte, passa de mim. E um amigo líder lá falou, Rafa, e se quando Jesus chegou para repreender os discípulos e disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele estava falando dele. Se ele estava falando, meu espírito está pronto para isso aqui, mas minha carne não. Me ajuda em oração. E eu lembro que, inspirado nisso, eu trouxe uma mensagem há 2-3 semanas atrás, de que Jesus indo a caminho para a cruz, precisaram parar um homem chamado Simão para ajudar a carregar a cruz. Irmão, se eu sou Deus, eu não passo isso aí não. Eu falo, venho a Miguel agora carregar essa cruz no meu lugar. Eu até morro lá no Gólgota, mas quem vai carregar essa cruz é Miguel. Não, irmão. Era um cara que estava voltando do campo, ajudou Jesus no processo. Então assim, Deus ele, e assim, no seu esvaziamento, o Deus encarnado precisou de ajuda para chegar até o Gólgota. Quem somos nós? Exato. O processo, ele te faz mais dependente, né? Eu tô aprendendo isso, sim. A gente tava até falando aqui antes de começar, né? Que é difícil a gente escrever música nos momentos bons. Mas o processo, ele te torna dependente. Você vê que você tá moído mesmo. E não te sobra mais nada, só Jesus. E é isso que essa vulnerabilidade traz para a igreja. Quando você entende que Jesus quer, sim, que você fale sobre isso. Sobre as suas dores. Que você mostre, sim, o seu secreto. Que você passa com Jesus. Não a estética. Não que vem por fora. Mas o interior. Porque isso identifica. Isso traz uma conexão com as pessoas do tipo... Nossa, ele também passa por isso. Não sou só eu. Nossa, ele não tá sozinho. Olha, ele conseguiu. Como? Isso identifica, né? Eu tenho aprendido isso. Eu tô vivendo um processo de luto muito difícil. Mesmo já conhecendo esse processo. No momento que eu sozinha tento me reerguer, eu sinto Jesus falando pra mim, eu quero que você vá assim mesmo, moída. Amém. Quebrada, como um vaso quebrado, né? E é incrível como que esse processo de esmagamento não é pra te destruir.
é para extrair o melhor vinho. É o melhor vinho, né? E é só esmagando que sai o melhor vinho. É difícil, dói, não é impossível por causa de Jesus, né? E quando a gente está num processo assim de esmagamento, a gente vê que a gente vai conseguir, porque a gente está falando sobre Jesus. Jesus é grande. Então, por ele ser grande, por ele ser o nosso Deus Todo-Poderoso, a gente consegue. Isso aproxima as pessoas, né? E afasta completamente a performance. Porque quando você está num processo, quando você enfrenta um processo, passa por ele, o que você menos se preocupa é com a performance. Você só quer conseguir, Jesus, eu só quero chegar lá. Vai dar certo. Não precisa ser bonito. Não precisa. Nem pensar numa roupa boa você consegue. Você fala, caramba. A performance fica lá atrás. E aí você vê, poxa, eu só tenho Jesus. E é isso que conecta a igreja, né? Eu tenho sentido isso Deus tem me direcionado a isso. Nas ministrações. A ser vulnerável. E é desafiador, porque você tem que mostrar ali seu coração. Mas é quando a gente mostra o nosso coração que a gente vê que todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós dependemos e a gente precisa de Jesus para tudo. Não tem como, gente, não tem como. Não tem como eu sair da minha casa se não for por Jesus. Não tem como eu sair da minha igreja local se não for por Jesus. Não tem como eu estar em cima de um altar com o microfone na mão, destruída, como um vaso quebrado. Sim. Ministrando para pessoas. Se não for por Jesus, o que é isso? Não tem sentido. É por Jesus. A estética fica para trás, a performance fica para trás. Quando ele aparece, tudo isso some, sabe? Não faz sentido. Tem um livro do Bob Sorge, que é um pastor. Já ouviram falar? Bob Sorge, ele é um pastor, ele é maravilhoso. Ele tem um livro chamado O Fogo das Respostas Tardias. E ele é um pastor que perdeu a voz. Ele era pastor sênior da igreja e ministro da igreja também. E ele foi fazer um tratamento simples e aí deu um problema de cirurgia e ele perdeu a voz. E ele entra em crise e ele pergunta a Deus, o que você faz com um pastor que não pode pregar e com um ministro de louvor que não pode cantar? E depois ele passar por um processo, ele ainda até hoje, ele só pode falar 45 minutos. Você já ouviu? Ele fala assim... E aí tem que estar bem alto o retorno de quem traduz ele ou o microfone. Porque senão a dor é insuportável. E depois desse processo, uma irmã que passou um momento muito difícil chegou para ele e perguntou, pastor, você consegue encontrar um Deus misericordioso no livro de Jó? E a resposta do Bob é, eu só encontro um Deus misericordioso no livro de Jó. E ela fala, como? E a resposta do Bob é, Deus poderia ter deixado Jó em paz. God could leave Job alone. Deus poderia ter deixado Jó com a sua vidinha, com as suas coisinhas, com tudo que tinha. Mas Deus, na sua misericórdia, não quis deixar Jó em paz. E aí ele termina dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar. E o processo vai gerar isso. Mas agora meus olhos te veem. Cara, se eu só conheço de ouvir falar, eu não consigo dizer onde ele está. Quem ele é. Mas agora meus olhos te veem. Então assim, Deus... A minha oração é, não me deixe em paz. Eu achava que o não sofrer me fazia talvez ser alguém que Deus se agradasse mais do que quem estava sofrendo. Mas aí Deus me falou, não, Rafa, é que você não me ama o suficiente. Você não é meu amigo o suficiente para eu provar essa amizade, para glorificar o meu nome. Então, assim, eu tô me convertendo. E eu tô, assim, descobrindo... que existe beleza no processo e ele faz o jardim no sepulcro. É isso, queridos, queria ir caminhando. A gente vai continuar essa conversa. Você não tá sentado nessa mesa, a gente vai continuar, tem almoço, mas assim, queria que a gente pudesse falar as considerações finais do que vocês gostariam de falar pra gente poder estar encerrando. Mas depois eu vou agradecer vocês, que eu tô muito feliz, mas fala aí. Então. Cara, eu acho que enquanto eu escutava vocês compartilhando, né, a Maga, você, Rafa, eu acho que existe
existe algo que os processos fazem com a gente também. Essas estações onde o Senhor nos esmaga. A gente começa a amar o que Deus ama. É verdade. É interessante, o Senhor tem essa estranha mania de capturar os nossos corações, nos ganhar para Ele, mas depois parece que Ele começa, para aqueles que querem, Ele começa a repartir do coração dele, É verdade. colocar o coração dele com a gente. Então, tá escutando a Maga falar, né? Não tem jeito se não for por Jesus. Eu não saio da minha casa, eu não saio da minha igreja, se não for pelo Senhor. E eu acho que o que a gente está repartindo aqui também é amar o que o Senhor ama, pagar esse preço, tem um nome, é zelo. Eu acho que o zelo é um fruto do amor ao Senhor. O zelo faz com que eu faça coisas pelo Senhor Sim. que eu não queria fazer, É isso aí. mas é que eu tô tomado por um zelo. É o que ele disse, o zelo pela tua casa me consome. Ele não fala, o zelo pela tua casa me anima, me fortalece, o zelo pela tua casa, uau, me empolga. Ele fala, me consome. Então, eu entendo que o sentido que ele está dizendo é que zelar pelas coisas de Deus é como algo que vai corroendo a gente, consumindo, sabe? E aí eu me lembro de Paulo, quando ele escreve para os Filipenses, ele fala, eu sei o que é ser rico, eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é estar bem, eu sei o que é estar mal, eu sei o que é estar feliz, eu sei o que é estar triste. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Então, a gente olha para essa fala dele e a gente se identifica, né? O que a Maga disse, que o processo gera essa identificação com quem está lá embaixo, Sim. com quem está na igreja, com quem está na reunião, enfim, no corpo, promove essa identificação. Então a gente olha para Paulo e a gente também se identifica com o que ele diz. Uau, ele está sendo fortalecido, ele pode todas as coisas, mas como que ele chegou nesse lugar? Paulo está dizendo, eu voluntariamente me fiz pobre, eu voluntariamente eu fui preso, Paulo está dizendo, eu encontrei um lugar nos processos, isso produziu um zelo em mim. Então, nós precisamos de Jesus. O Espírito Santo, ele é um fiel consolador. Eu amo o ministério do Espírito Santo, porque eu creio que ele é quem está concretizando todas essas coisas em nós. Ele é aquele que Cristo prometeu deixar para nós. Então, nós temos Cristo sendo revelado através da obra do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo nesse processo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos lidere, que ele gere em nós esse zelo. Zelo pelo Senhor, zelo pelas pessoas, zelo pela igreja e um zelo que nasce desses processos, de sermos trabalhados, encontrarmos o Senhor na dor, sermos ungidos por Ele e irmos para esse lugar, Senhor, então eu vou obedecer, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo, eu vou amar o que o Senhor ama, mesmo que eu não queira. Então, eu lembro do o Rafa Bicudo lá da Edificando, a gente estava conversando um dia, falando sobre esses desafios, assim, né? E para mim também, acho que um dos grandes custos que eu tenho é deixar meus filhos e minha esposa, talvez o maior deles. E uma vez falando com o Rafa, ele dizia que eles estavam saindo para um culto e a Zoe, filha deles, acho que não sei se não queria ir ou virou para ele e perguntou, papai, por que a gente está indo na igreja agora? Tipo assim, de novo, né? E o Rafa disse, filha, porque a gente ama Jesus. E a gente ama o que Jesus ama. É isso. Então, que o Senhor nos ajude a amar o que Ele ama. É isso. Nos submetemos aos processos. Temos sempre óleo fresco. Óleo fresco nas mãos e zelo no coração. É isso. Acho que é isso. Acrescentando o que o Paulinho falou, uma das coisas também que Deus mais tem falado comigo é que eu não sou daqui.
a minha casa eterna não é aqui, né? E esses processos que a gente enfrenta não tem um fim em nós mesmos. Amém. Mas é para que outras pessoas conheçam a Ele. E para que juntos a gente vá para nossa casa eterna. Então, eu acho que a gente sai da nossa zona de conforto. Na verdade, eu acho que a zona de conforto, ela nos aprisiona, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. E amar Jesus é sair da zona de conforto. É entender que eu não me movo pelo que eu sinto, mas eu me movo pela fé. Eu sou movida pelo Espírito. E é entender que eu preciso amar as coisas que Jesus ama, entender o que está no coração dele, espalhar aquilo que eu estou vivendo com Jesus, espalhar isso, porque outras pessoas talvez vão conhecer a Cristo por conta do que eu estou passando. E juntos a gente entenda que a gente não é daqui. Quando eu entendo que eu não sou daqui, eu não vivo uma vida qualquer, né? Eu vivo uma vida enraizada no propósito, entendendo que existe algo maior e é para lá que eu vou e eu preciso levar o máximo de pessoas junto comigo. Então eu preciso ser vulnerável para mostrar o que eu tô passando, porque isso vai trazer mais pessoas para perto e vão conhecer Jesus através disso. Então é sair dessa zona de conforto e entender que eu preciso não só viver dentro dessa bolha do processo, mas eu preciso mostrar para as pessoas também isso. Isso vai trazer as pessoas para perto e elas vão querer conhecer esse Deus que eu também sirvo. É isso. Existe um motivo pelo qual Cristo na eternidade terá suas marcas. É verdade. Né? Porque é para mostrar a beleza que há no processo e como Deus se revela através disso a nós. Então, essa nossa conversa animar o seu coração, a que você seja fortalecido, que a graça de Deus capacitadora venha sobre o seu coração, que Ele se revele a você de uma maneira que Ele não revelou antes, para que você possa o revelar de uma maneira que você não revelou antes. Fique com a gente nos próximos episódios. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Magapo. Maravilhoso estar com vocês. Vocês são demais, gente. Assim, ó, não tem palavra para dizer como a gente ama vocês, como a gente admira vocês. E você, se é líder, pastor, cara, você pode convidar outras pessoas se quiser para tua igreja, mas assim, desse jeito, com o coração assim, eu ainda não conheço. Mas tamo junto demais. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. A gente ministério, a gente ora por vocês, a gente Amém. torce por vocês. Contem com a gente sempre, somos família, tá bom? Amém. É isso. Deus abençoe. Valeu, galera. Fica atento ao próximo Alcance Jovem Podcast. Tamo junto.